Eu sei que o dia amanheceu tão ruim, mas veja a graça em suas provações. Eu sei que tudo tem começo e tem fim. Eu sei que alguém ouve suas orações. Nenhuma folha cai sem ele saber que é permitido e tem razão e porquê. E essa tempestade já vai passar, e esse tempo te fará crescer. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção. Eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu sei que à noite vem a recordação, mas de manhã tudo faz novo outra vez. Eu sei que é difícil segurar a emoção. Eu sei também que se perguntam por quê. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. Eu vou aprender, ainda criança, mais sobre fé, amor e esperança. A nossa mensagem de hoje é do livro Deus Aguarda, uma psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Meimei. É o capítulo 11, Paz e Luz. Dias difíceis atravessamos na terra. Ouves dizer: onde estiveres, espalha a benevolência das boas palavras e oferece a bênção do teu sorriso, de paz e fraternidade. Todos os acontecimentos de ordem negativa são subprodutos das trevas do espírito. No torvelinho das sombras, o céu não pede para que sejamos estrelas. Basta a cada um de nós o compromisso de acender em nome de Deus um raio de luz. A mensagem nos diz que estamos passando por dias difíceis, não é mesmo? Mas nos fala também que aonde quer que estejamos, nós devemos elevar a nossa vibração, elevar o nosso pensamento, pensar coisas boas para atrair coisas boas. E assim, também dar a todos aqueles que conosco estejam boas palavras, um sorriso amigo, uma sensação de paz e de fraternidade. Teremos dias difíceis, passaremos por dificuldades, mas temos amigos espirituais que conosco sempre estão. E com os nossos bons pensamentos e boas vibrações, conseguiremos trazer para nós essas boas companhias. E assim, acenderemos em nós a luz, luz do amor, luz da bondade, a luz de Jesus em nossas vidas. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Deus, nosso Pai,
bons espíritos que trabalham na evangelização das crianças, que permanecemos sintonizados com a sua vontade e estejamos atentos, tranquilos, atraindo coisas boas e, assim sendo, sermos o livro vivo do Teu Evangelho. Pedimos então, Pai, a permissão para o início dos nossos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre sintonia, que é uma condição de concordância, equilíbrio e reciprocidade entre duas partes, emocionalmente, em pensamento e atividade. Sintonizar é estarmos na mesma frequência mental, emocional com outra pessoa. Podemos captar e emitir pensamentos semelhantes. Dessa forma, sintonizar com os espíritos é colocar-se em contato psíquico com eles. Para a sintonia com os espíritos superiores, devemos desfocar o pensamento e o sentimento daquilo que está nos incomodando, nos deixando tristes, para que possamos captar outros pensamentos. Por isso, é importante aprendermos a disciplinar os pensamentos, fazendo uma higiene mental através de reflexões e oração, pois são essas que nos permitem a mudança e elevação do nosso estado íntimo. Bons pensamentos nos ajudam a sintonizar com bons espíritos. E a amorosidade é uma das formas mais seguras de construir bons sentimentos. E agora nós vamos assistir uma historinha que vai nos explicar melhor e nos dar mais exemplo de como podemos sintonizar os nossos pensamentos com coisas boas, né, que vão nos deixar felizes. Vamos lá? Vamos lá? A lição do espelho. Armindo era um menino que estava sempre irritado. Não tinha paciência com nada. Vivia a reclamar de tudo. O almoço que não tinha saído na hora certa, a fila de ônibus que tinha de enfrentar para ir à escola, a tarefa que precisava fazer. Os amigos já nem chamavam mais ele para brincar. Ele só sabia reclamar, reclamava de como era a brincadeira, do horário, de tudo. Festinhas há muito tempo que ele não era convidado. Por essa razão, ele estava sempre de cara feia e emburrada. Um dia, a sua mãe lhe disse: "Alguma vez você já se olhou no espelho quando está zangado?" Armindo respondeu intrigado: "Não, mamãe, por quê?" "Filho, quando você estiver bravo, olhe-se no espelho e terá uma surpresa, meu filho", aconselhou a mãe com um sorriso. Certa manhã, em que Armindo havia se levantado particularmente mal-humorado, ele lembrou-se do que a mãe lhe sugerira e olhou-se no espelho. Não que ele não se mirasse no espelho todos os dias, mas naquele dia o fez com mais atenção. E aí, ele levou um susto, que olha só o que ele viu no espelho. Dá para vocês verem o que ele viu? Aquela cara brava, de feições carregadas, boca contraída, olhos vermelhos. Não
poderia ser a sua. Ele levou um susto e olhou de mais perto. Nossa, sou eu mesmo? Que horror! Como tô feio! A minha mamãe tem razão. Sentando-se para tomar o café da manhã, contou à mãe o que acontecera. E ela afirmou com muita gravidade: está vendo, meu filho, o que significa o nosso pensamento, o que a gente atrai para nós? Com bons pensamentos e boas atitudes, a gente atrai boas coisas, atraímos bons espíritos. Você está sempre zangado, até você se assustou quando se olhou no espelho. Mãe, você falou pensamento? O que isso tem a ver, mãe? Sim, meu filho, o seu rosto não é feio. É que naquele momento ele refletiu o seu pensamento, as suas disposições íntimas. Como o espelho faz com sua imagem. Você lembra de como era? E o menino se lembrou do rosto dele. Para completar a lição, a mamãe levou o garoto até perto do espelho e lhe disse: pense em algo que você goste muito. E Armindo pensou. E nesse momento, o garoto lembrou: algo que eu gosto muito, mamãe. Ah, eu já sei, mamãe. Lembra daquele cachorrinho que a gente viu, que queriam doar? Eu queria. Eu achei ele tão fofinho. E a senhora e o papai disseram que ia pensar. Eu queria muito ele, mamãe. Ele é muito lindo. E eu teria alguém com quem também brincar. Bom, nesse momento, a mãe colocou o Armindo, troquei os nomes, né? De frente do espelho. Você quer esse cachorrinho? E ele disse assim: sim, mamãe, quero sim, quero muito. E ela disse assim: olhe bem para o seu rosto, vê como é que ele está. Armindo ficou defronte do espelho, se olhou bem e percebeu a mudança que havia em seu rosto. Estava sereno, radiante de felicidade, os olhos brilhantes. Ao lembrar do cachorrinho, era uma coisa que lhe deixava feliz e ele se sentiu leve. A partir desse dia, todas as vezes que Armindo ia irritar-se por alguma coisa ou perder a paciência por uma bobagem, ele se lembrava da lição do espelho e aí ele procurava se controlar. Por quê? Toda vez que ele ficava com raiva, ele ficava com mais raiva ainda, porque ele atraía irmãozinhos que estavam sempre querendo brincar, incomodar a todo mundo, chatear. Sabe aquela expressão, ver o circo pegar fogo? Então, Armindo atraía esses espíritos. Bom, no início não foi fácil, mas ele procurava se dominar, fazia uma prece e com o passar dos dias, claro, os resultados não se fizeram esperar. E ele passou a se sentir bem melhor, já não demonstrava aquela raiva, já não destratava os colegas. Em pouco tempo, Armindo era um garoto completamente diferente, simpático, amável, tratava a todos com gentileza e estava sempre com um sorriso nos lábios. E quando alguém ao seu lado perdia a paciência ou ficava zangado por qualquer motivo, ele alertava sorridente: cuidado, lembre-se da lição do espelho. Quer que eu te conte a história?
Então, a história que nós acabamos de ouvir era sobre um menino chamado Armindo. Estava sempre de mal com a vida, sempre zangado, sempre aborrecido. O pensamento é força viva e atuante que procede da mente. A nossa mente interfere sobre as células do nosso corpo físico. Portanto, cultivar bons pensamentos proporciona boas energias que equilibram e deixam o nosso corpo saudável. Cultivar maus pensamentos, como o Armindo, deixa sempre a pessoa em desarmonia, causando perturbações para si mesmo e para os outros. E às vezes até doenças que se refletem no nosso organismo. Nós somos o que pensamos. Jesus nos diz, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim aquilo que impropriamente lhe sai do coração. Está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos 17 e 18. Bom, o que nós temos nesse caso do Armindo é uma sintonia com uma determinada situação, causada pelas suas imperfeições, que atraem espíritos que se aproveitam dessa imperfeição para causar danos, se formos invigilantes. A única forma de afastá-los da nossa ambiência espiritual é modificá-la. Modificando o quê? Os nossos pensamentos. Os bons espíritos só para o bem aconselham, nos indicando o melhor caminho a seguir. Portanto, nem tudo que pensamos é pensamento nosso. E uma coisa muito importante, devemos utilizar bem esse presente maravilhoso que Deus, nosso Pai, nos deu, o livre-arbítrio. Nós temos capacidade de bem usar a nossa inteligência, as nossas escolhas. Podem nos sugerir, mas cabe a nós aceitar ou não. Devemos sempre agradecer a Deus e aos bons espíritos pela proteção, pelo auxílio, pela orientação que nos oferecem, através da boa influência que exercem sobre os nossos pensamentos. Através dos nossos pensamentos, nós atraímos espíritos que se identificam com nossas ideias. Se pensamos em fazer o bem, atraímos espíritos bons. Se pensamos em fazer o mal, atraímos espíritos maus. Na Revista Espírita de outubro de 1858, no tema Obsedados e Subjugados, está assim: estamos incessantemente cercados por uma nuvem de espíritos que, pelo fato de serem invisíveis aos nossos olhos materiais, não deixam de estar no espaço, em redor de nós, ao nosso lado, enquanto espiando os nossos atos, lendo os nossos pensamentos, uns para nos fazer o bem, outros para nos fazer mal, conforme sejam eles bons ou maus. Mas só cabe a nós aceitar. Temos o nosso livre-arbítrio. Então vamos melhorar os nossos pensamentos, vigiar mais os nossos pensamentos. Então agora nós vamos para a atividade. Fiquem com Deus. Olá, crianças, tudo bem? A atividade de hoje é o brinquedo de sopro. Vamos ver como é que a gente consegue fazer ele em casa? Para fazer o brinquedo, a gente precisa de uma garrafa PET, uma tesoura, um canudo e uma bolinha de papel. Lembrando que o canudo não precisa ser esse igual da tia de aço inox.
pode ser de plástico mesmo. E a tesoura, quando a gente for utilizar, sempre pedir para um pai, para a mãe de vocês, o responsável, ajudar. Combinado? Primeiro, a gente vai tirar a tampinha da garrafa e com ela em mãos, a gente vai fazer um furo no centro. Lembrando que esse furo a gente não vai conseguir fazer sozinho. Vamos ter que pedir ajuda para os nossos pais, para a nossa tia e para o nosso responsável, tá bom? Com a tampa furada, a gente vai colocar o canudo no meio. Então, a ponta do meu canudo vai ficar para dentro da garrafa e a outra parte comprida vai ficar para fora, que vai ser a parte que eu vou soprar. Já fizemos a primeira parte do nosso brinquedo. Agora vamos para a segunda. Vamos pegar o corpo da garrafa PET e a gente pode marcar com uma caneta, só para a gente saber onde vamos cortar. Aí a gente corta e vão ficar duas partes. Uma parte da garrafa PET mais comprida e a outra parte menor. O que a gente vai utilizar vai ser a parte menor, aquela onde encaixa a tampa, tá bom? Essa parte maior vocês podem usar para fazer vasos de planta ou até mesmo outros brinquedos. Agora, a gente atarracha a tampinha na parte menor da garrafa PET que a gente cortou. E pronto, o nosso brinquedo está pronto. Agora é só colocar a bolinha dele e tentar soprar para manter a bolinha no alto. Vamos ver se eu consegui? Quando a gente mantém a bolinha no alto, é como se estivesse mantendo também os nossos pensamentos elevados. É difícil, não é? Manter a bolinha sempre no alto, mas a gente tem que tentar. Aqui é só uma brincadeira, mas com os nossos pensamentos, a gente pode orar, ter uma boa leitura, ver bons filmes, fazer coisas que deixem a gente feliz. E quando vier aquele pensamento negativo, aquela tristeza, a gente afasta ela rapidinho. O importante é manter a nossa sintonia sempre boa, que a gente possa atrair sempre bons espíritos, boas companhias e que a gente também possa ajudar os nossos irmãos. É só sendo um pouco mais positivo que a gente vai conseguir espalhar essa positividade para outras pessoas. Beijo no coração de todos. Espero que vocês tenham gostado do brinquedo e eu não vejo a hora de ver o de vocês lá no Padlet. Tchau, tchau e uma boa semana. Obrigada, Senhor, pelas reflexões e inspirações. Que estejamos sempre orando e vigiando para mantermos sintonizados com a Tua palavra que está escrita na nossa alma. Ela possa ser palavras vivas nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Obrigada, Senhor. Bendito seja o seu nome em todos os tempos. Graças a Deus. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver ficar em pé. Quem é feliz eu quero ver bater as mãos.
Quem é feliz eu quero ver bater o pé. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver dizer olá. Olá! Quem é feliz eu quero ver dizer legal. Legal! Quem é feliz eu quero ver dizer Jesus. Jesus! Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver sentar. Quem é feliz eu quero ver levantar. Quem é feliz eu quero ver dançar. Quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz, quem é feliz eu quero ver pular. Quem é feliz eu quero ver rodar. Quem é feliz eu quero ver abraçar. esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro, as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo.
as respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu me importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. É na força do bem que eu me apego e caminho, no poder que mantém meu coração protegido. E não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais. E os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer. A minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais. E os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer. A minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça, do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão.
Senhor, que queres que eu faça? Além de me banhar nas águas da transformação. Senhor, que queres que eu faça? Do amor que quer romper as portas do meu coração, sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que quer... Trazias o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltastes os olhos para o céu, como ainda dá, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz, e hoje tens o que plantaste lá pra trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. assim verás teus sonhos germinando no futuro. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro. Teus sonhos germinando no futuro.
Olá, irmãos, boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nas nossas reuniões de sexta-feira do Centro Espírita Miguel. Hoje venho trazer um convite para lá de especial, que é a comemoração da nossa casa querida. O Centro Espírita Miguel, no mês de julho, completa 94 anos de existência, de trabalho em amor ao próximo. Então, no sábado, dia 17, às 18 horas, estaremos reunidos aqui pelo YouTube para comemorar essa data. Sejam todos muito bem-vindos. Será oferecida uma palestra para que a gente se irmane ainda mais, para que a gente vibre ainda mais em favor desta casa e dos trabalhos que aqui são realizados. Então, temos um compromisso, dia 17, às 18 horas, pelo canal do YouTube. Vamos festejar, vamos comemorar essa data. Bem, para a nossa noite de hoje, temos os estudos, que serão trazidos para o nosso esclarecimento. Começaremos pela página de abertura, pela nossa irmã Juliana Nunes. Em seguida, teremos o Livro dos Espíritos, que será trazida a reflexão pela querida Nilza Silva, e ela vai falar da justiça e direito natural, nas questões que vão da 873 a 879. Em seguida a esse estudo, teremos o do Evangelho segundo o Espiritismo, e quem trará as reflexões do capítulo 4, itens de 1 a 3, que fala: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, será a nossa querida irmã Priscila Chagas. Então, meus irmãos, que possamos aproveitar ao máximo todas as reflexões que forem trazidas aqui e que tenhamos uma noite de muita paz e um estudo proveitoso para todos nós. Fiquem com Deus. Do livro Indulgência, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Reencarnação. Sem a chave da reencarnação, a vida inteira reduzir-se-ia a escuro labirinto. De existência a existência, no mundo, nossa individualidade imperecível sofre o desgaste da imperfeição, assim como o aprendiz, de curso a curso, na escola, perde o fardo da ignorância. Compreendendo semelhante verdade, saibamos valorizar o tempo no espaço terrestre, realizando o integral aproveitamento da oportunidade que o Senhor nos concede entre as criaturas, acumulando em nós as riquezas do conhecimento superior e os tesouros da sublimação pelo aprimoramento de nossas qualidades morais. Lembremo-nos de que nunca iludiremos a vigilância da lei. Na Terra, a organização judiciária corrige tão somente os erros espetaculares expressos nos crimes ou nos desregramentos que compelem os missionários da ordem a drásticas atitudes, segregando a delinquência na penitenciária ou no hospital, derradeiros limites do desequilíbrio a que se acolhem os trânsfugas sociais. Todavia, é imperioso reconhecer que todas as nossas falhas são registradas em nós mesmos, constrangendo a justiça eterna a providências de reajuste em nosso favor, no Instituto Universal da Reencarnação, que dispõe de infinitos recursos para o trabalho regenerativo. De mil modos, ilaqueamos no corpo físico a atenção dos juízes humanos, nos delitos ocultos, exercitando a perversidade com inteligência, oprimindo os outros com suposta humildade, ferindo o próximo com virtudes fictícias, estragando o equipamento corpóreo sem qualquer consideração para com os empréstimos divinos
e, sobretudo, explorando os irmãos de luta com manifesto abuso de nossos poderes intelectuais. No entanto, por isso mesmo também, renascemos, sob doloroso regime de sanções, dilacerados por nós mesmos nas possibilidades que outrora desfrutávamos e que passam a sofrer frustrações aflitivas. Moléstias do corpo e impedimentos do sangue, mutilações e defeitos, inquietações e deformidades, fobias complexas e deficiências inúmeras constituem pontos de corrigenda do nosso passado, que hoje nos restauram à frente do futuro. Cultivemos, desse modo, o coração nobre no vaso da consciência reta, para que a planta de nossa vida se levante para o hálito de Deus, porquanto basta a boa vontade na sementeira do amor que o Mestre nos legou, para que a multidão de nossos débitos seja coberta e esquecida pela divina misericórdia, possibilitando o soerguimento de nosso espírito, até agora arrojado ao lodo de velhos compromissos com a sombra, na subida vitoriosa para a luz imortal. Te agradecemos, Senhor, esta oportunidade de estarmos aqui, hoje reunidos, todos nós aqui presentes, sintonizados pelos nossos pensamentos e pelos nossos corações, nesta tarefa de amor, Senhor. Tarefa essa de termos fortalecido em nós a fé, a esperança, a vontade de meditarmos nos teus ensinamentos para que possamos a cada dia, a cada momento, a cada segundo, sermos úteis, Senhor, sermos cumpridores da nossa missão. Agradecemos a todos os teus embaixadores que nos ajudam nesta tarefa de amor. Senhor, e com a certeza de todo este amparo, pedimos a tua licença para darmos início ao trabalho da noite. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite, irmãos da Casa de Miguel, boa noite, irmãos internautas. Para quem não me conhece, meu nome é Nilza Silva e eu sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. E hoje nós vamos dar continuidade às reflexões do Livro dos Espíritos. Estamos na terceira parte, as leis morais, e iniciaremos hoje os comentários do 11º capítulo, Lei de Justiça, Amor e Caridade. É a penúltima lei, porém é a única que Kardec deu este nome utilizando 3 substantivos: justiça, amor, caridade. Mas isto não significa que ela vai estar dividida em 3 partes. Ela é uma só. Porém, na nossa pequenez, para que nós possamos entender e assim meditar e, por conseguinte, vivenciar o que nos traz os espíritos respondendo, não é, a estes questionamentos de Kardec, para que a gente possa vivenciar tudo isso que nos é trazido. Kardec veio falando aos poucos. E hoje nós vamos falar de justiça e direito natural, que vai
das questões 873 a 879. Então vamos começar. Questão 873. O sentimento da justiça está na natureza ou é o resultado de ideias adquiridas? E os espíritos disseram a Kardec: ele está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, este sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais com frequência em homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça do que naqueles que possuem grande saber. E no 874, se a justiça é uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de uma forma tão diferente e que um considere justo o que parece injusto a outro? E a resposta dos espíritos é porque a ela se misturam frequentemente paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um ponto de vista falso. Então vamos refletir um pouco sobre o que os espíritos disseram a Kardec nestas duas questões. Ele está na natureza, e isso a gente observa porque nós nos indignamos com tudo que nós achamos injusto. Já observaram isso? E aí nós lembramos até um pouquinho do que traz Aristóteles, que ele explica a justiça através da injustiça, porque fica mais simples nós entendermos o que é a justiça, observando toda essa nossa indignação a partir do que nós achamos injusto. E esse sentido de justiça, ele não é algo que nós adquirimos com o progresso moral, como bem disseram aí os espíritos. Isso já é uma coisa que é inata, mas que o progresso moral, através do progresso moral, nós vamos desenvolvendo. Isto está dentro de nós, esse sentimento de justiça está dentro de nós, e independe de raça, de condição social, de religião e de outras coisas. Porém, nós vemos de forma diferente, como eles disseram ali a Kardec. E como os espíritos disseram a Kardec. E é por conta de quê? Por conta das nossas paixões que se misturam a este sentimento. E é por conta disso que nós, cada um vê de acordo com o seu ponto de vista. Já tenho certeza que vocês já ouviram, ou até muitos já devem ter dito assim: ah, mexeu com um dos meus, mexeu comigo. Isso quer dizer o quê? Será que sempre que alguém ofende, faz alguma coisa contra um ente querido nosso, o nosso ente querido estava sempre com a razão? Sempre foi um injustiçado? Não, é de acordo com estas paixões que nós temos, por isso que ele é vista de uma forma tão diferente. Mas vamos dar continuidade às perguntas que Kardec fez e às respostas que ele recebeu dos espíritos. Na 875, como se pode definir a justiça? E eles respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E na subpergunta A, o que determina esses direitos?
duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas a seus costumes e a seu caráter, essas leis estabeleceram direitos variáveis com o progresso das luzes. Vede se vossas leis atuais, apesar de imperfeitas, consagram os mesmos direitos que na Idade Média. Esses direitos antiquados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito estabelecido pelos homens nem sempre, portanto, está de acordo com a justiça. Aliás, ele apenas regula algumas relações sociais, enquanto que, na vida privada, há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, nós vemos que, quando ele responde a Kardec que justiça é o respeito ao direito de cada um, Kardec logo pergunta, mas em que consiste esses direitos? Ora, no dicionário, encontramos o significado de justiça como a prática e o exercício do que é direito, do que é justo. Agora, os espíritos definem justiça como respeitar os direitos de cada um. Então, nós vemos que a definição do dicionário e a definição dos espíritos estão em conformidade, como não poderia ser diferente, não é? No entanto, esses direitos são determinados pelos homens e pela lei natural, que é a lei de Deus. A lei de Deus, ela é imutável, é a mesma por toda a eternidade e é a mesma para todos, sem distinção. Não importa em que ponto do universo estejamos. Pela lei natural, nós sabemos que toda ação produz uma reação, é a lei dele. Então, se nós fazemos o bem, nós estamos plantando o bem para colher o bem. Se nós fazemos o mal, estamos plantando o mal e vamos colher o mal. Então, temos que estar bem atentos a isso. Porém, o mesmo não ocorre com a lei humana. Ela é de acordo com os costumes de um povo, com a época, que está sempre sofrendo mudanças. Por exemplo, no passado era legal, era de direito por lei, escravizar um outro ser humano, que não era nem considerado seu semelhante. Hoje, isto é ilegal e é imoral, porque ainda encontramos umas situações dessas. No passado, tinham povos, e na maioria dos povos, era direito ter a pena de morte. Hoje, muitos povos, a grande maioria já evoluiu e mudou. Isso não é mais algo legal. Apesar de termos uns poucos povos que isto ainda existe, mas na sua grande maioria não é mais legal. Então nós vemos que a lei de Deus, a lei da natureza, a lei natural, melhor dizendo, ela é a mesma em todas as épocas. A lei humana, ela vai mudando de acordo com o progresso, conforme aquele povo daquela região vai progredindo, a lei humana também vai tendo a necessidade de mudar. Na 876, fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundamentada na lei natural? O Cristo vos disse: querei para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça,
pelo desejo de cada um ver respeitados os seus direitos, na incerteza do que deva fazer com relação ao seu semelhante em dada circunstância, que o homem se pergunte como quereria que procedessem para com ele, em igual circunstância. Deus não podia dar-lhe um guia mais seguro do que a sua própria consciência. A nossa consciência é o melhor juiz, muitas vezes até implacável. Mas alguns se perguntarão, por que tem tantos que parecem não serem incomodados nem um pouco pela consciência? É porque nesses a consciência ainda está meio que adormecida, ainda são ignorantes da lei divina. Porém, isso não é indefinidamente, isso não é para sempre, é por um tempo. Sabemos que, para nós, às vezes parece que esse tempo de despertamento dessas pessoas é longo, mas não esqueçamos nunca que Deus, nosso Pai, cuida de seus filhos de acordo com a necessidade de cada um. Então, vamos ver o que Allan Kardec comenta nessa questão. Diz Kardec, o critério da verdadeira justiça está com efeito em querer-se para os outros o que se quereria para si mesmo, e não em querer-se para si o que se quereria para os outros, o que não é em absoluto a mesma coisa. Como não é natural que se queira o mal para si, tomando seu desejo pessoal como modelo ou como ponto de partida. É certo que só se quererá o bem para o próximo. Em todos os tempos e em todas as crenças, o homem sempre procurou fazer prevalecer o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã foi a de tomar o direito pessoal como base do direito do próximo. Quando desejamos para o outro aquilo que desejamos para nós, esta é uma lei de amor, esta é uma lei de fraternidade, é uma lei de respeito ao próximo, que é bem diferente de querer para nós aquilo que deveríamos desejar para o outro, que isso já está ligado ao egoísmo, não é? Então é isto que Kardec ele nos alerta em seu comentário. E vamos entender bem, o dia que na humanidade nós nos respeitarmos, um respeitando o direito do outro, neste dia não teremos mais necessidade da lei humana, bastará a lei natural. Na 877, a necessidade que o homem tem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares? Sim, é a primeira de todas, é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeita esses direitos sempre será justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e aí está o que causa a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. E quando a humanidade, quando cada um de nós tivermos a preocupação de, em primeiro lugar, cumprirmos o nosso dever, e aí sim reivindicarmos os nossos direitos, nessa situação onde todos tiverem esta consciência, então haverá essa vida social
será menos desigual. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, o Espírito Lázaro fala assim para a gente. Ele fala sobre o dever. Ele diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Quer dizer, em primeiro lugar, temos conosco o dever moral. Mais adiante, ele diz ainda: o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Quer dizer, o dever de cada um de nós é respeitar o direito do outro, o direito do próximo, da mesma forma que nós queremos que os outros respeitem os nossos direitos. É muito comum nós vermos as pessoas pedindo por justiça. Queremos justiça, é que sempre dizem. Mas vamos ficar atentos que, será que isso que nós estamos chamando de justiça é verdadeiramente a justiça que nós queremos? Ou nós estamos querendo a vingança? E aí, esse sentimento de vingança não é o sentimento do justo. Vamos ficar atento quanto a isso. É o sentimento do justiceiro. E Deus, nosso Pai, ele não é justiceiro. Ele é soberanamente justo e bom. E se nós nós fomos criados, né, com essas centelhas divinas, como já foi dito lá anteriormente, que nós trazemos esse sentimento de justiça em nossa consciência, então nós não podemos ter esse sentimento de vingança, nós não podemos querer ser justiceiros, e sim nós temos que ter a justiça. Então vamos, em primeiro lugar, cumprir os nossos deveres e então lutarmos pelos nossos direitos. Na 878, podendo o homem se enganar sobre a extensão do seu direito, o que é que pode fazê-lo conhecer esse limite? O limite do direito que ele reconhece ao seu semelhante com relação a ele, na mesma circunstância e reciprocamente. E na subpergunta A, mas se cada um atribui a si mesmo os direitos de seu semelhante, o que acontecerá com a subordinação relativamente aos superiores? Não seria a anarquia de todos os poderes? Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de um limo mais puro do que os outros, e, diante dele, todos são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com suas instituições. Além disso, cada um sente bem sua força ou sua fraqueza e sempre saberá ter uma espécie de defesa para com aquele que o merecer, por sua virtude e sua sabedoria. É importante colocar isto a fim de que aqueles que se julgam superiores conheçam seus deveres, para merecer essas deferências. A subordinação não estará absolutamente comprometida
quando a autoridade for conferida à sabedoria. Isso que está dito aqui na questão 878 e na 878A é uma validação do que foi dito antes, do que nós refletimos antes. Então, o importante é nos colocarmos no lugar do outro quando nós tivermos dúvidas dessa extensão do direito. E aí alguns dirão assim: mas é difícil se colocar no lugar do outro. É difícil se colocar no lugar do outro quando a gente não exercita essa prática. Vamos fazer esse exercício. Vamos pensar, será que eu gostaria para mim aqui isto que eu estou desejando por outro, ou isto que eu estou fazendo o outro passar? Então, vamos sempre pensar assim para que possamos entender melhor um pouco esta extensão do direito, até onde vai o nosso direito, onde começa o nosso direito, onde ele termina. E sempre lembrando, em primeiro lugar, vamos cumprir os nossos deveres. E na última pergunta dessa nossa reflexão de hoje, Kardec questiona assim: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, pois praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Sabemos bem que o homem verdadeiramente justo que esteve aqui no meio de nós encarnado foi Jesus. Nós ainda estamos a caminho de chegarmos a isso, estamos caminhando, né? Porque somos seres perfectíveis. E como foi dito lá no início das questões, temos esse sentimento em nós que o progresso moral vem nos ajudando a este desenvolvimento. Quando estudarmos os caracteres do homem de bem, entenderemos bem melhor isto. E com essa certeza, este ânimo e esta esperança que um dia vamos chegar lá, quando olhamos para os discípulos do Mestre que conviveram com ele e que, apesar de todo aquele ensinamento, de toda aquela vivência que tiveram junto a ele, ainda assim passaram por muitos obstáculos, tiveram que superar muitas tendências, muitas paixões, até que um dia chegaram nesse ponto luminoso que temos certeza que hoje eles estão, e nós hoje estamos a caminho e um dia também chegaremos lá. Agradeço a todos, agradeço essas boas vibrações e desejo paz e luz para todos. Olá, meus irmãos, boa noite. Meu nome é Maria Priscila, sou do nosso Centro Espírita. Eu vim hoje aqui para fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 4, que é Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus, se não nascer de novo. E a gente vai iniciar esse capítulo na noite de hoje. Então a gente vai fazer a leitura e algumas reflexões dos itens 1, 2 e 3. Esse capítulo ele dialoga diretamente com um dos princípios da doutrina espírita, quando a gente fala sobre o processo da reencarnação. A reencarnação, no meu modo de ver, é um dos conceitos e um dos pilares mais importantes para mim com relação à doutrina espírita. É quando eu tenho certeza do amor divino, porque ele nos dá oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento da nossa caminhada. Quando a gente pensa no sentido da reencarnação, é a gente poder retornar. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa também compreender é que quando a gente fala sobre reencarnação, nós retornamos da mesma forma que nós fomos, né?
No sentido assim, a gente tem aprendizado no plano espiritual, a gente vai a gente chega, né, na condição da colônia, normalmente, né, espíritos em condições um pouco mais esclarecidas, né, não muito elevados, mas mais esclarecidos. Eles conseguem fazer o seu próprio planejamento reencarnatório e se preparam para uma nova jornada. E aí eu fiquei pensando, o que seria essa nova jornada? O que a gente conquistaria nessa caminhada? O que nos faria, né, estabelecer como meta? Então, a gente tem alguns princípios e algumas análises que são importantes de serem feitas, né? Quando nós reencarnamos muitas vezes para resolver dilemas e questões da nossa trajetória enquanto espírito imortal, mas também nós reencarnamos para adquirir virtudes e progredir na nossa tarefa de espíritos imortais. Por isso eu gosto muito de uma das questões do Livro dos Espíritos, e eu sei que o Livro dos Espíritos ele é todo importante, mas eu gosto de fazer um destaque de uma das questões que fala sobre o objetivo da reencarnação. Kardec pergunta, né? Qual o objetivo da encarnação? E os espíritos respondem: progresso ininterrupto da humanidade e expiações das faltas cometidas. Então, quando a gente pensa, né, na questão da reencarnação, nós retornamos aos planetas nas quais a gente vai reencarnar, porque não há vida somente no planeta Terra. Mas no nosso princípio, nosso objetivo primeiro é contribuir com o progresso da humanidade. E por que contribuir com o progresso da humanidade? Porque a transformação, quando nós nos transformamos efetivamente, quando nós mudamos intimamente nossas ações, nossos comportamentos, a maneira com que a gente enxerga o mundo, quando essa maneira de enxergar o mundo ela é mais generosa, ela é mais gentil, ela é mais fraterna, solidária, ela contribui para que a gente possa viver em sociedade de maneira muito melhor. Então, quando nós, espíritos, né, indivíduos, que isso não depende do fato de sermos espíritas, mas quando nós, individualidades, agimos de maneira mais coerente, mais adequada na vida, em sociedade, a gente faz com que a nossa sociedade, como um todo, age de maneira melhor. Mas não vou ficar enrolando muito, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque aí eu vou fazendo algumas ainda colocações e a gente vai seguindo nessa suposta conversa, tá bom? Então, apresenta a tela para mim, por favor. Vamos lá. Então, nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fiz só alguns registros para a gente poder seguir na nossa conversa, no nosso diálogo, para funcionar, para ser didático, né? Afinal de contas, sou professora. Então, vamos lá. Então, a gente começa com essas 3 passagens que eu vou fazer a leitura agora para vocês, com vocês. Elas são partes dos evangelistas, né? De falas feitas por Jesus, né? Então, Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia, de Filipe, interrogou assim seus discípulos: quem diz os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles responderam: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias. E algum dos profetas perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, nesse momento, a gente começa a perceber, né, a fala, né, de Jesus, que diz, né, quem seria de Simão, né, de quem seria Jesus, como Jesus, né, era observado pelos demais, né, no período histórico na qual Jesus viveu aqui na Terra. E aí, no item 2, né, logo em seguida, nós temos, né, nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo que Jesus e seu discípulo, seu espírito, achava em suspenso, porque um dizia que João Batista ressuscitara
dentre os mortos, outros que apareceram Elias, e outros que uns dos antigos profetas ressuscitaram. Disse então Herodes: mandai cortar a cabeça de João Batista. Quem é então? Mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem então é esse de quem eu ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Marcos, capítulo 6, versículo 14 a 16, e Lucas, capítulo 9, entre os versículos 7 e 9. E após a transfiguração, seus discípulos, então, o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e estabelecer todas as coisas. E aí, as minhas preferências, quando a gente começa a falar sobre Elias e fala sobre João Batista é conhecido como precursor, aquele que vai vir antes e preparar o caminho para Jesus. Tem uma passagem lindíssima registrada no Boa Nova, do Humberto de Campos, que fala exatamente sobre a relação de intimidade que tinha Jesus com João Batista, que era o seu primo, mas não por ser seu primo, né? Mas porque ele seria o precursor, né? E aí, olha que interessante, né? Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não reconheceram e o trataram como lhes aproveu. E é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora João Batista que ele falara. Então Jesus ali, ele já aponta, né? Ele já pontua, né? A vinda de Elias na reencarnação de João Batista. Então a gente começa a falar sobre um princípio muito importante dentro dos princípios da doutrina dos espíritos, né? Dentro da enunciação trazida pela codificação kardeciana, baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo. E aí, eu posso ficar um pouquinho maior? Agora eu vou falar. E aí, quando a gente começa a pensar na questão da reencarnação, qual o objetivo dela? E aí, por que Jesus nos fala sobre esta oportunidade bendita, misericordiosa, que a gente poder voltar? E eu acho que a gente precisa, agora, que a gente está no momento decisivo das nossas encarnações, que estamos vivendo o período de transição planetária. Sim, nós estamos vivendo a transição planetária. A gente tem sido anunciado durante muito tempo e alguns espíritos, né, já nos assinalaram que estamos começando a ver o raiar de um mundo de regeneração. Então, meus irmãos, o que seria de fato um mundo de regeneração? Seria um mundo de progresso, de transformação, de melhorias. E por isso, a compreensão da reencarnação, ela se faz de maneira tão importante. Por que tão importante? Porque reencarnar significa transformar-se intimamente. E não, meus irmãos, essa transformação ela não é simples. Ela muitas vezes ela nos exige, como diz lá no Boa Nova, né? Jesus falando para Bartolomeu, no capítulo Bom Ânimo, que a verdade ela não exige, mas ela transforma. Ela vem como se ela fosse uma luz íntima, né? Tirando as coisas no lugar. Sabe quando a gente começa a fazer faxina em casa? Ou quando a gente começa a organizar a geladeira? A gente abre a geladeira, tem vários objetos ali dentro, às vezes umas coisas que já não deveriam mais estar por ali. Algumas coisas que não fazem mais sentido, outras que já estão meio estragadas, e outras que a gente não deu o valor adequado para fazer uma boa refeição. Metaforicamente, quando a gente pensa no processo de transformação íntima que a reencarnação nos possibilita, é a gente ter a coragem de abrir a geladeira, encarar o que a gente deixou largado ali por algum tempo, limpar ela, colocar as coisas no lugar e sentir novamente o frescor de alimentos saudáveis, de sentimentos purificados, de um sentimento de renovação. Essa transformação íntima é o que nos possibilita o processo reencarnatório, né? De nos enxergarmos intimamente. De fazer a nossa jornada, né? Que é essa jornada do herói, que é o herói que é o vitorioso,
Mas o herói, ele só consegue vencer a batalha quando ele passa por inúmeras tarefas, porque ele passa por obstáculos. Se eu fosse comparar um herói com um desportista, eu poderia dizer que o desportista ele só consegue ser o melhor da sua categoria, seja a categoria ela qual seja, se ele tiver muito esforço, se ele tiver treinamento, preparo físico. Como é que está o nosso preparo físico da nossa jornada de espíritos imortais? Como é que nós estamos nos preparando? Nós estamos na musculação da nossa paciência, nós estamos na musculação e no exercício, né, da nossa tenacidade, da nossa esperança, da nossa certeza de que dias melhores virão, apesar de tudo que a gente está encarando por aí. Sim, não vamos chegar aqui e dizer que... Eu não vou chegar aqui e vou dizer assim, não, estamos passando por um momento super simples. Não, nós não estamos. Nós estamos em mar alto. Mas bons marujos se constituem em mar alto e não em mar baixo. Então, se um bom atleta é aquele que se esforça, se exercita, que fortalece a sua musculatura, também a gente pode utilizar essa narrativa, essa analogia com outras perspectivas, né? Então, o espírito imortal, fortalecido, engajado, que está disposto no seu próprio progresso, é aquele que se esforça no processo de melhoramento. Nenhum atleta consegue superar um grande obstáculo deitado na cama. É através de quê? Do exercício diário, né? Do levantar e se fortalecer a cada caminhada. Por isso é que é a grande concepção do herói. Porque o herói não é o herói do mundo, não é o herói dos outros. É o seu próprio herói, é aquele que se transformou. É aquele que mudou a sua caminhada. Caminhada essa nada simples, porque nós, antes de reencarnarmos, selecionamos algumas dificuldades que precisávamos rever, revisitar, reconstruir, né? Fazer aquela arrumada, como eu estou falando da geladeira. E não era simples. Reencarnar não é um processo simples, mas é imprescindível. Ele não é um processo que você vai fazer de maneira de alguns segundos. Provavelmente você vai levar algumas décadas. Por isso, precisa ter o fôlego da grande caminhada. Às vezes, parar no meio do caminho e respirar. E esse respirar pode significar, em muitos momentos, parar e rever o caminho. A questão 919 do Livro dos Espíritos, que é uma recomendação do Santo Agostinho, ele diz que todas as noites nós devemos rever as nossas ações e comportamentos. Eu faço processo terapêutico já há algum tempo, eu já estou fazendo terapia desta vez há 2 anos. Em alguns momentos eu me surpreendo, porque determinadas questões que eu achava que eu já tinha resolvido, novamente se apresentam e falam assim, tô aqui ainda, hein? Tá resolvido ainda não, hein? E aí isso significa que a gente vai aprofundando, progredindo e chegando cada vez mais próximo do nosso íntimo. Uma caminhada de milênios, meus irmãos, não pode ser resolvida em poucos instantes. Significa a necessidade de um mergulho profundo e de uma completa aceitação de quem nós somos. Porque você, hoje, está na sua melhor encarnação. Eu estou hoje na minha melhor encarnação. É aonde a gente quer parar? Não. Mas precisamos dar valor. Por isso é que a reencarnação é a grande misericórdia divina. É a grande certeza de que Deus nos ama. Porque Ele nos dá a oportunidade de caminhar, de prosseguir, de continuarmos sendo mais fortes, de a gente voltar e encontrar desafetos, mas também de encontrar muitos afetos.
Era a possibilidade de de reencontrar um desafeto e transformar as nossas relações para relações mais afetuosas. É poder dizer às vezes adeus para quem a gente ama, com a certeza de que nós teremos um reencontro. E essa é a fé no futuro que a reencarnação nos dá. Porque se nós continuamos existindo após a existência do corpo e podemos retornar, significa então que todos os nossos amores que um dia passaram por nossas vidas, nós iremos nos reencontrar em algum momento. E é por esse reencontro, é chegar lá nesse reencontro, né, na pátria espiritual, poder abraçar e dizer, eu fiz o bom combate. Não o combate do outro, né? Da maledicência, da fofoca, mas a certeza de que nós chegamos lá, no plano espiritual, renovados intimamente, tendo a certeza de que nós somos melhores, e isso só a reencarnação nos possibilita. Só estarmos reencarnados nesse mundo, porque o crescimento espiritual, a evolução espiritual, ela se dá no momento que estamos encarnados. Nós aprendemos no plano espiritual, nos preparamos, nos fortalecemos, né? Planejamos a melhor reencarnação, as melhores conjunturas, as melhores pessoas para a nossa tarefa, né? Nós reencarnamos imbuídos e envolvidos de um potencial transformador reencarnatório que vai fazer com que a nossa jornada de espírito imortal seja a melhor. Mas é somente reencarnados que nós progredimos. No plano espiritual, nós nos preparamos. Sabia? Quando a gente... É como se fosse o treinamento. A gente treina no plano espiritual, já que eu estou usando as alegorias dos esportistas, né? No plano espiritual, a gente se exercita, né? A gente faz os treinos, a gente faz a musculação, a gente se prepara. Mas aí, quando dá a largada e nós iniciamos nosso processo reencarnatório, reencarnamos, começa a jornada. A gente está no meio da partida. Talvez a gente possa estar parado assim, né, para dar uma respirada, né, pegar um fôlego, mas sempre continuar a nossa ascensão e transformação, e é por isso que nós estamos aqui, reencarnados. E aí, tem mais uma pequena reflexão. Bota o slide para mim de novo, por favor. E nós temos aqui, mesmo que não o queiras, será sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Colherás conforme semeares. Como eu tenho certeza que a nossa semeadura hoje é melhor do que há séculos atrás, porque nós estamos no nosso melhor momento reencarnatório, não tenha dúvida que essa colheita amanhã será muito mais feliz do que nas outras encarnações, porque você, meu irmão, como eu, optei por ser feliz, por me transformar, né? Nós estamos aqui nesse processo de transformação. Sabe quando nós escolhemos o processo de transformação? No momento que nós decidimos reencarnar. Lá foi a nossa escolha. E como nós escolhemos, né, essa transformação íntima, de progresso, de melhoria, estou aqui para dizer que nós estamos juntos para construir um amanhã mais feliz. Porque como disse o Livro dos Espíritos, através da questão que fala sobre reencarnação, que eu não vou dizer qual é o número porque eu não tenho certeza, eu acho que é 166. Eu acho. Depois, então, dever de casa, gente, vamos dar lá uma olhada para confirmar se eu acertei a questão do Livro dos Espíritos. Mas, como diz a resposta dos Espíritos para cada um de nós, progresso ininterrupto da humanidade e expiação das faltas cometidas. Que nós, na nossa transformação, possamos fazer um amanhã mais feliz, melhor. Que nós juntos possamos construir hoje um hoje mais feliz, para um amanhã ser um amanhã de plena felicidade. Que a paz de Jesus esteja conosco, meus irmãos. Graças a Deus. Então, neste momento, vamos todos nos unir em pensamentos, agradecer a sua espiritualidade bendita da nossa casa, que nos ampara, que nos acolhe, que nos fortalece em nossa caminhada, para que
Sejamos cada um de nós envolvidos pelo amor do Cristo, pelo amor do Pai, e que a gente possa sentir profundamente em nós, em nossos corações, a esperança, a certeza no amor do Pai, e que a nossa caminhada hoje ela é mais feliz porque ela é a escolha de caminhar certo, caminhar com o Evangelho do Cristo, caminhar envolvidos com a certeza de que o Pai nos ama infinitamente. Deus, querido amigo, agradecemos por tudo que recebemos na noite de hoje e por toda a nossa semana. Que tenhamos a tranquilidade de aprender com os fatos cotidianos em nossas vidas e que tenhamos a certeza de que tudo que passamos nesta encarnação fortalece a nossa caminhada e fortalece o nosso caminhar espiritual. Muito obrigado por tudo que recebemos, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, também, Senhor, pelas incertezas, por nossas dúvidas e nossos dilemas. Que nós possamos aprender cada vez mais com cada um deles e sair mais forte desta jornada. Jesus, querido amigo, muito obrigado pelo Evangelho, que ele possa florescer em nossos corações. Que a paz de Cristo esteja conosco, nos envolvendo, nos fortalecendo hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Esqueço que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Forças para fazer multiplicar no lar.